Boa tarde a todas as pessoas. Eu queria começar agradecendo o espaço que essa mandata, com muita coerência, tem feito desse espaço que é a Casa do Povo. E aqui cada pessoa traz multidões, porque o nosso trabalho não é, e aí talvez por isso, o não querer agradecimentos, porque o nosso trabalho é esse lugar genuíno do cuidado. E o Movimento Igreja de Saída vem nessa perspectiva. Eu queria iniciar a fala também saudando a mesa, na pessoa do Padre Hermano, que foi quem nos animou, nos convidou, nos convocou e que nos anima e nos inspira todos os dias a ser Igreja de Saída, com um jeito de ser e de confirmar o nosso sim a esse reino. Queria também saudar a plenária, quebrando um pouco os protocolos, saudando a irmã Valdilene, para lembrar as congregações, irmã Elizabeth também, mulheres fortes que doam suas vidas inteiras na construção desse reino. Também queria saudar a plateia na pessoa da Fernanda e da Rose, leigas, engajadas, que historicamente nos colocam nessa estrada que é uma estrada de herança. E quando o Padre Hermano nos coloca nessa continuidade, é nesse desejo que a gente está aqui. E aí eu queria trazer uma poesia, porque muitas vezes as palavras não dão conta e a arte precisa ser convocada. E a poesia diz assim: dai-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que nos invade como o vento do espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração de refúgio. O nome dessa poesia é Paz Inquieta e é de Dom Pedro Casaldáliga, e eu acho que diz muito do que é ser Igreja de Saída. É não se conformar com uma paz romantizada, é não se conformar com essa sociedade injusta que quer que não caiba a todos. E como o Papa Francisco disse, precisa caber todos, todos e todos. E nós desejamos ser essa Igreja em Saída. Não por acaso escolhemos essa data, 16 de novembro, que celebra o Pacto das Catatumbas, que foi essa resposta pós-Concílio Vaticano de homens, de servos de Deus, que depois desse encontro reafirmaram esse compromisso com a Igreja Libertadora para todas as pessoas e para tudo aquilo que vive. E animados pelo Papa Francisco, nesse movimento de estar em saída, quantas discussões importantes ele nos trouxe e que não poderia ficar só nas leituras, só nos livros. E eu acho que isso é um legado que o Padre Hermano e o Movimento Igreja em Saída, de forma total, quer construir cotidianamente esse compromisso, essa discussão que entra com a vida nas mais diversas esferas. Um Papa que quis que nós conversássemos e refletíssemos sobre a casa comum. Chamou o planeta de casa comum. Nomeou. Então, não é qualquer lugar. É uma casa, e é uma casa que cabe todas as pessoas. Falar de economia, de educação, quebrar estruturas, romper muros e realmente estar em saída, na cultura do encontro, na cultura da acolhida, nessa espiritualidade que nos move e nos coloca reafirmando o sim.
o sim ao reino, o sim ao projeto de Jesus Cristo, que começou seu reino, seu legado por Cafarnaum, periferias. Não à toa o Papa Francisco resgata esse lugar e nos relembra que nós precisamos ir ao encontro das periferias geográficas e existenciais. E ele mandou de 2 a 2. E nós queremos seguir isso enquanto discípulos, e por isso nós dizemos que somos todos nós. Não é um, não é 2. O movimento é de todas as pessoas que estão aqui e muitas outras que não puderam estar, e de qualquer pessoa de boa vontade que queira construir esse reino. Também nos alegra muito, vereadora Adriana, quando você diz que esse lugar se tornou resposta para muitas pessoas que não encontravam mais lugar na igreja. Porque eu me lembro quantas vezes nós discutimos sobre isso e o quanto esse era o desejo nosso de acolher todas as pessoas, inclusive as que muitas vezes as normas, colocavam à margem. Também um outro espaço que esse movimento desejou e quer seguir assim é desse lugar de pastoral de conjunto. Cada um e cada uma que compõe, muitos são agentes de pastoral. Pastoral do povo de rua, Conselho Pastoral de Pescadores e Pescadoras Artesanais, Pastoral do Menor, Pastoral Carcerária. E cada domingo são celebradas as pastorais, nesse lugar de reconhecimento, de abraçar esses agentes pastorais que doaram e doam a sua vida na construção desse reino e que muitas vezes são invisibilizados. Então também esse movimento é um movimento de encontro, de reencontro, de denúncia. E como é significativo estar aqui enquanto casa do povo, porque nós acreditamos que a vida está encarnada no dia a dia, no cotidiano, e nós acreditamos que não podemos abrir mão de construir políticas públicas. E mais uma vez agradecer, porque essa mandata sempre esteve aberta para construir esse lugar que caibam todas as pessoas, que reivindiquem direitos que ainda não existem e lutem para garantir os que já existem. Então, eu fiz uma ordenzinha de ideias, mas um pouco do que nós construímos quando nós refletimos o que nós somos, o que nós queremos, as nossas utopias, nós construímos princípios. E aí, com a ajuda do Oliveira, a gente resgatou um pouco, e aí a gente queria ler para reafirmar isso que a gente se compromete no dia a dia. Testemunhar o Evangelho de Jesus na construção de uma sociedade justa, democrática e fraterna. Promover a Igreja da sinodalidade, povo de Deus, profética e cuidadora da casa comum. Ser presença solidária, junto às pessoas pobres e excluídas. Promover o conhecimento às comunidades para despertar o agir e a participação. Vivenciar uma mística e espiritualidade libertadora. Comprometer-se na defesa da democracia participativa ativa. Promover o respeito e o diálogo ecumênico e interreligioso. Defender e promover os direitos humanos e socioecológicos. Tem um ditado, que a gente sempre usa, que é: a messe é grande e os operários são poucos. Mas esses operários, eles são convictos. Esses operários reafirmam seus sims todos os dias. São minorias abraâmicas, como dizia Dom Helder, e que seguem comprometidos e comprometidas na pedagogia do encontro, como também nos convocava o Papa Francisco,
e de acolher todas as pessoas. Eu tenho a honra de fazer parte do Movimento Igreja em Saída e tenho também o compromisso de dar continuidade e seguir animando as outras e outras a fazer parte desse sonho de reino. Obrigada.